seja muito bem-vindo a esse nosso programa que tem como objetivo levar a boa nova do Evangelho até a sua casa, até o seu coração. Vamos iniciar o programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 22 ao 30. Diz assim: Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiver proferido. Porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu em um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diferente, hoje nós vamos refletir o Evangelho um pouco de trás para frente. Nós vamos refletir primeiro esta fala de Jesus, que diz que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Porém, o pecado que não será perdoado, a pessoa será réu, como diz a palavra, num pecado eterno, é o pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm a ideia de que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado diferente de todos os outros pecados, um pecado que tem um grau acima de todos, mas o Catecismo da Igreja nos diz o seguinte, que o pecado ele pode ser classificado em duas partes somente. São os pecados veniais e os pecados mortais, ou pecados capitais, né? Então, falam quais são os 7 pecados capitais, mas ali está uma referência. Os 7 pecados ali são uma referência para aqueles pecados, principalmente os pecados mais graves, mas são basicamente os pecados mortais, que nos tiram totalmente da graça de Deus, e os pecados veniais. Então é importante fazer uma catequese breve sobre essa questão do pecado, para a gente refletir o que de fato é o pecado contra o Espírito Santo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos, o que acontece é exatamente isso. Se o alvo da nossa vida, o sentido da nossa vida é Deus, pecar é errar o alvo, né? Então, nós podemos errar o alvo muito longe. Nós podemos ir na contramão de onde está o alvo está aqui, eu atiro para trás, ou para o meu lado, esquerdo, direito. Ou eu posso atingir até mesmo próximo ao alvo, mas errando. O alvo em si eu erro, mas não tão grande assim. O pecado é uma ofensa a Deus. Nós podemos ofendê-lo gravemente, ou podemos ofendê-lo de forma venial, como diz o termo. O pecado venial, então, ele é aquele pecado que não nos tira da graça de Deus. Por exemplo, a pessoa que comete um pecado venial, que é um pecado que não ofende profundamente a Deus, ele pode inclusive comungar, porque na Santa Missa, no momento, por exemplo, do ato penitencial, os pecados veniais são perdoados. Porém, aquela pessoa que comete um pecado mortal, ela precisa se reconciliar com Deus através do sacramento da confissão. Afinal de contas, esse pecado mortal, como é que é isso? No pecado mortal é aquele pecado que ofende os 2 principais mandamentos.
O mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós cometemos um pecado grave diante de Deus, por exemplo, o pecado como o pecado da idolatria, que é trocar Deus por qualquer outra coisa, pessoa, por exemplo, quando você não vai na missa num domingo, esse pecado é o pecado da idolatria, porque você substituiu Deus por uma outra coisa, uma outra pessoa. Ou às vezes quando você comete um pecado grave também contra Deus, pecado de ofender mesmo a Deus. Então esses são pecados graves. Ou às vezes um pecado contra o próximo. Por exemplo, o pecado da maledicência, de odiar a outra pessoa, desejar o mal, a morte a outra pessoa. Ou o pecado do utilitarismo. Você pode usar a pessoa para o seu prazer. São pecados graves, pecados sérios, que precisam da confissão, do sacramento da confissão para nos reconciliarmos com Deus. É importante ter uma confissão frequente. É importante buscar se reconciliar com Deus com frequência. Mas o pecado contra o Espírito Santo, por que ele não tem perdão? Já que o pecado venial você pode ser perdoado na Santa Missa. O pecado grave, pecado mortal, você pode buscar através da confissão, do sacramento da confissão. Mas o pecado contra o Espírito Santo é o que, afinal de contas? São Marcos diz que disseram isso porque falaram que ele tinha um espírito impuro, um espírito diabólico. Falaram a respeito do próprio Jesus. Mas o pecado contra o Espírito Santo é a negação total de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é negar a Deus, não no sentido de um ateísmo simplesmente, também, claro, mas seria um pecado que nega a própria misericórdia de Deus. Veja bem, para sermos perdoados, nós precisamos de 3 coisas importantes. Para sermos perdoados, nós precisamos primeiro pedir, nós precisamos depois nos arrepender e também precisamos não carregar ódio no nosso coração em relação a outras pessoas, como diz o Pai Nosso: perdoai-nos, Senhor, assim como perdoamos quem nos ofende. Então, quando você quer o perdão, você precisa, além de pedir e além de perdoar quem te ofende, você precisa se arrepender. Agora, para tudo isso acontecer, é necessário confiar na misericórdia de Deus. Como receber o perdão se eu não acredito que Deus pode me perdoar? Como receber o perdão se eu não creio que Deus é capaz de perdoar o meu pecado? Então, o pecado que não tem perdão é a negação da misericórdia de Deus. O perdão é uma ação da misericórdia do Senhor. Negar isso, não tem como haver perdão se nós negamos a própria misericórdia do Senhor. Mas além de tudo isso, o Evangelho nos mostra também que o Senhor tem o poder de expulsar os demônios. Tem o poder de expulsar a presença do maligno, porque Ele é a presença divina que afasta de nós todo mal, toda treva. Ele é o sol que nasceu e por isso afasta toda escuridão. Por isso, meus irmãos, se nós sofremos qualquer mal, se nós precisamos nos levantar, às vezes estamos caídos por conta do pecado, se precisamos nos erguer para uma vida nova, e precisamos deixar para trás aquilo que nos mata, nos tira a vida de Deus, nós precisamos pedir que Jesus faça isso. Quando, por exemplo, os exorcistas, eles exigem, Deus dá essa graça a alguns, para que o demônio seja expulso, eles dizem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É só em nome dele. Você não pode expulsar um demônio pelo seu nome. Você não pode expulsar um mal na sua vida por causa do seu nome. Quem somos nós? Mas em nome de Jesus. Por isso agora, meu irmão, em nome de Jesus, eu convido você a escutar essa música, que tem o objetivo de levantar você, de colocar você de pé, para que todos os males da sua vida sejam expulsos, em nome de Jesus. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te,
Levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará e governará sobre todos os principados. Sua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará e governará sobre todos os principados. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galera, o programa Agenda de Deus hoje está em Eclesiástico 2, versículo 4 e 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Vamos deixar de ser homens de lata. Vamos nos colocar, assim como o ouro, como a prata, como o ferro, são fundidos no cadinho de Deus. Vamos nos humilhar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a deixar com que aconteça. Mas na vontade de Deus, vamos esperar. Espere na vontade de Deus. Sim, tenha paciência. Se está te faltando paciência com alguém ou com as coisas, com as situações, com as adversidades, eu te convido hoje, o Agenda de Deus te convida hoje a se colocar no cadinho de Deus e se deixar ser provado, porque é pela provação que nós vamos ser agradáveis a Deus. Esse foi o Agenda de Deus para a nossa vida hoje. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva aí para você através da TV Candidez, nós da comunidade Missão Maria de Nazaré. Queria começar esse segundo bloco já dando alguns recados. Nós da comunidade temos alguns eventos importantes, tanto nesse mês de janeiro quanto nos meses seguintes. E é bom a gente já começar o ano 2018 já com uma agenda em Deus. Esse é o convite que eu queria fazer para você. Então anota aí, no dia 28 de janeiro nós vamos ter um encontro vocacional aqui no nosso centro de formação, aqui na rua Espírito Santo 2200, no Alto São Vicente. Na sede da Missão Maria de Nazaré, nós teremos um encontro vocacional para você que quer mergulhar para águas mais profundas, que deseja seguir ao Senhor numa comunidade como a nossa. Em fevereiro, nós teremos um encontro para jovens e casais com o Tiba e a Deia da comunidade Canção Nova. No sábado, eles vão falar para os jovens e no domingo para os casais. E vocês são nossos convidados no dia 24 e 25 de fevereiro. E nos dias 23 a 25 de março, nós vamos ter um retiro de Maria. A comunidade vai promover um retiro mariano. Você que é muito devoto a Nossa Senhora, que conhece o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort, ou gostaria de conhecer a escravidão a Jesus por meio de Maria, fica aí o convite para participar do nosso retiro, o Retiro de Maria. Não só do tratado, mas você que é mariano, que gosta de rezar o Santo Terço, enfim, falaremos sobre Nossa Senhora e como ela nos leva até Deus. Amém? Tem aqui um último recado também, que é sobre o nosso bazar. Nós temos um bazar aqui na comunidade que nos ajuda a manter as nossas despesas, e você pode contribuir doando calçados, roupas, brinquedos para nos ajudar com o bazar. Amém? Então vamos rezar agora, depois desses recados. É importante agora nós voltarmos à palavra do Evangelho. No primeiro bloco nós lemos a palavra que diz para que o Senhor é justamente a luz que dissipa toda a treva. Nós que entendemos o que é de fato o pecado, nós precisamos agora deixar de lado o pecado e buscarmos o Senhor que elimina toda a escuridão dentro de nós. Escuridão essa que nos leva a cair. Não é assim quando nós estamos num ambiente escuro? Não é muito mais propício a gente tropeçar e cair? Pois é. Então a escuridão, que o demônio muitas vezes se encarrega de levar a nossa vida, a nossa casa, é que infelizmente nos leva a tropeçar, a cair. E o convite do Senhor para nós hoje é nos levantar. Ele quer nos erguer do chão para seguirmos a sua palavra. Por isso eu peço a você agora que se coloque em oração, que nós vamos pedir que o Espírito Santo, a luz divina, o Espírito de Jesus venha até nós agora, que Ele envie sobre nós o seu Espírito,
a fim de iluminar aquilo que está escuro em nós. Nos coloque de pé e afaste de nós todo mal, tudo aquilo que o demônio tende a levar até a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, afasta de nós, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do Teu nome, todo mal que hoje vem nos afligir. Vem, Espírito Santo de Deus. Convido você a escutar essa canção e que ela seja a nossa oração nesse momento. E que sejam afastados da sua vida e da sua casa tudo aquilo que também tem te afastado da presença de Deus. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará e governará sobre todos os principados. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará e governará sobre todos os principados. Nesse momento agora, a presença do Senhor é que nós invocamos nesse lugar. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que sejam dispersos os seus inimigos, os nossos inimigos, aqueles que querem nos afastar da sua presença, Senhor. Nós queremos viver uma vida toda sua. E nós te pedimos, Senhor, que todo espírito, todo principado, potestade, assim como diz a palavra de São Paulo em Efésios capítulo 6, tudo aquilo que temos combatido, porque a nossa luta não é contra pessoas de carne, não, mas é contra principados e potestades, os espíritos espalhados pelos ares, e é contra eles que agora nesse momento nós queremos combater e pedir que a sua luz possa dissipá-los da nossa casa. Todas as brigas, confusões, alcoolismo, todos os problemas familiares que agora em nome de Jesus caiam por terra. Que nesse momento sobre a sua vida também, meu irmão, minha irmã, todo desânimo, todo abatimento, toda angústia possa cair por terra, porque irá se erguer, se levantar um novo homem e uma nova mulher, em nome de Jesus. Tua presença reinará sobre todo o império. Escute isso. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará e governará sobre todos os principados. Na nossa casa, na nossa vida, sua presença reinará, Senhor. Tu és o Senhor da nossa história. Levanta-te, Deus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E nós encerramos aqui mais um programa Palavra Viva. Divulgue esse programa. Leve até outras pessoas a boa nova do Evangelho.
Deus abençoe você e até a próxima. Fala galerinha, programa Agenda de Deus hoje está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E eu digo para você, a estreia da alegria do Senhor na sua vida é hoje, no dia de hoje. Por isso, busque se alegrar no Senhor. E o apóstolo está dizendo, repito, alegrai-vos. Assim como o circo leva alegria a muitos, em muitos locais de forma itinerante, eu quero dizer que a alegria do Senhor permanece. A alegria do Senhor não muda de lugar. A alegria do Senhor está no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa é a agenda de Deus para nós no dia de hoje. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como, porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente.